Que você falou que seria a última corrida, a última maratona, não é? De fato, foi a minha última maratona, independente do que ocorreu, eu de fato eu não pretendo fazer mais 42 quilômetros. Pretendo continuar correndo 21, né? 21 é uma prova que eu gosto muito de correr, uma prova que é metade do percurso, é muito mais tranquilo de se fazer essa prova, né? Em relação, assim, a um trauma, eu de fato, como eu não assisti, né, eu só tomei conhecimento no meio da prova, para mim foi uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande. Eu vivi alguns momentos de muita preocupação, porque eu tinha uma amiga me esperando lá, né? Mas aí, assim, até que eu soubesse que ela não estava lá, que o horário que eu combinei com ela de chegar não era o mesmo da explosão, então, assim, você vai se tranquilizando. Mas após a prova, eu já me peguei algumas vezes chorando, né? É uma coisa que, de fato, assim, é um investimento muito grande que você faz e você não consegue concluir e não consegue concluir por conta de uma tragédia, né? Faltando quantos quilômetros mais ou menos? Eu parei de correr com 38, então faltavam apenas 4 quilômetros para terminar. Do 38 ao quase 40 eu caminhei porque eu não conseguia mais correr, porque assim, eu chorava, eu tentava me comunicar com algumas pessoas para ligar para o Brasil, mas aí obviamente algumas pessoas tentaram ligar para alguns amigos nos Estados Unidos, mas eu não decorei o número correto, então eu não conseguia fazer contato, né? E eu estava muito triste, assim, estava andando, eu disse, gente, como é possível uma coisa dessa? É muito difícil de uma organização de uma prova evitar uma situação como essa, né? Porque, assim, as medidas de segurança necessárias, eu acho que elas foram tomadas. Agora, você interrompeu a corrida, faltando, você 2 falou, 2 quilômetros, quilômetros mais ou menos, quilômetros, mas, de algum modo, você recebeu, você tem um passaporte, né? Isso chegou na minha casa aqui em Recife, para vocês verem como isso é organizado. Eles mandam dos Estados Unidos toda uma orientação em relação após à a sua prova. inscrição. Isso, após a minha inscrição eles mandam. Aí tem a orientação de onde eu pegar o kit de corrida, onde pegar o ônibus para ir para a prova, né? Onde começa, que horas é a minha largada, porque são largadas diferentes. Então tem várias orientações. Mas aqui é do Boston Athletic Association, você recebeu a medalha, como se fosse como concluinte da prova. Como concluinte. Na realidade, eu consegui a medalha no dia seguinte, não no dia da prova. Eu já estava até conformada que não conseguiria, mas aí num táxi em Boston, indo para um determinado local, eu falei para o taxista, né, que tinha corrido e que voltaria para o Brasil, infelizmente, sem a minha 6ª medalha. E aí o taxista, de uma forma muito, mas muito carinhosa, muito legal, ele disse, estão entregando as medalhas em tal lugar. E aí eu disse, eu não sei onde é. Ele disse, não tem problema, eu vou lhe levar. E me levou para o local. Aí você teve que comprovar que, de fato, participou da corrida? E aí a coisa impressionante, assim, ele na realidade, ele parou o carro no meio da rua. Ele podia ter sido multado e ele fez essa gentileza, ele me parou no meio da rua, eu atravessei, entrei no tal local, entrei e perguntei, é verdade que estão entregando as medalhas? A pessoa disse sim, eu disse, olha, eu não tenho nenhum documento que comprove que eu corri. Ela disse, não tem problema, me dê seu número e um documento. Eu entreguei a minha carteira de motorista do Brasil, porque eu não ando com meu passaporte, o passaporte fica guardado, e aí a pessoa simplesmente, com menos de 1 minuto, eu entrei e saí com a minha medalha, e é coisa muito, muito, assim, divertida, porque o taxista começou a buzinar, comemorando a minha medalha, né? E eu fiquei muito emocionada com isso, porque, assim, depois da prova, houve na cidade uma comoção muito grande, mas uma solidariedade muito grande entre as pessoas. Elas passaram a se cuidar muito mais, a olhar uma para as outras, cumprimentar, e gestos de gentilezas, eu vivi vários. E aí você trouxe a sua 5ª trouxe medalha. Minha sexta e última de maratona. As Copas das Confederações e do Mundo se aproximam. E como a segurança do Brasil se prepara para receber esses eventos? Vamos conferir. Após o atentado ocorrido na última maratona de Boston, autoridades do mundo todo devem se preocupar em reforçar ainda mais a segurança em mega-eventos para que tragédias assim não ocorram. Em 2014, o Brasil será sede da Copa do Mundo. E como está sendo a preparação? O Brasil ele tem uma tradição por trabalhar entre as suas instituições, isoladamente. Esse grande evento ele quebra esse paradigma. Tivemos uma preparação desde 2010, houve capacitação do nosso efetivo, houve um contato estreito entre as instituições que irão trabalhar em conjunto. Durante os Jogos, como será feita a segurança? Toda a parte de segurança interna ela é privada.
Nós vamos ter participação como poder público, mas é diminuta em relação ao nosso dia a dia. Da mesma forma que os campos de treinamento, onde as seleções irão fazer seus treinamentos físico e tático, ela é também de competência da FIFA. Então, ela tem que ter a sua guarda patrimonial, além dos hotéis onde vão ficar justamente os atletas, os árbitros e os convidados. Estaremos preparados para um evento desse porte? Estamos trabalhando intensivamente para isso. Nós estamos fazendo um planejamento que não é fácil. O planejamento ele é integrado, isso envolve várias instituições, vários protocolos diferentes. Estamos tendo reuniões mensais para justamente colocarmos cada instituição dentro de um único plano para que não haja nenhum atropelo, nenhuma falha prevista, né? E que a pronta resposta para o cidadão e para o torcedor que aqui vier para o nosso estado, ele se sinta protegido e se sinta confortável. Pois bem, fala-se muito em legados da Copa, enfim, pelo menos o legado de segurança pública na Copa das Confederações do Mundo também, certamente nós não vamos ter, né, Francisco? Eu fiquei olhando ali a entrevista ali de um especialista, não sei se realmente posso chamá-lo de especialista. O que me preocupa são duas coisas. Ele falou que o Brasil tem uma tradição, mas ele não disse tradição de quê. Então as coisas são meio jogadas, assim, a gente vê as coisas meio que... Primeiro, a gente perdeu o rabo do cometa, né? Perdeu o momento certo de talvez fazer um concurso público, porque a gente não pode pegar a polícia de choque, a mesma polícia que está acostumada a entrar nos presídios, para levar para os estádios, porque essa polícia, na verdade, é uma polícia despreparada. A gente até já conversou um pouco sobre isso em outros momentos aqui. O que eu vejo, na verdade, é que nós perdemos o momento de fazer um concurso público, de pegar pessoas e dar um treinamento especializado para trabalhar com grandes eventos, a gente não tem. Ele foi muito claro ali dizendo que a gente vai ter uma segurança que é privada, ou seja, nós vamos, na verdade, trazer gente de fora que já está acostumada a trabalhar com isso, e as pessoas podem dizer, mas não é bom para o Brasil, a gente vai ter pessoas especializadas e tal. Na verdade, a gente não vai ficar com nada disso depois da Copa. Depois do evento, E aí, eu vão acho embora. que a Roberta pode falar umas coisas que... A Roberta vai falando aqui umas coisas, eu fui somente captando e pensando o seguinte, no tipo de organização que os Estados Unidos, principalmente nessa maratona de Boston, tinha em termos de preparo. Você vê, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o policial normalmente, antes dele te tratar de uma forma educada, ele vai logo para o choque com você. E que, pelo que eu vi a Roberta falar, é bem diferente, né? Então, eu acho que era, assim, logo depois da prova, me fizeram uma entrevista e eu disse assim que o que de fato me impressionou muito positivamente foi a preparação com que todos os órgãos de segurança que eu lidei, seja a polícia, seja o soldado, porque tinha exército na rua, antes da bomba. O exército estava lá na rua. Então, em todos os contatos que eu tive, sobretudo pós, né, explosões, né, eles foram de um trato humano com a gente que era algo comovente. Né? Em nenhum momento eu fui, né, mandada sair correndo, sai daqui, não houve nenhum tipo de agressão. Então, é esse trato humano com quem está vivendo uma situação de estresse, sobretudo nós, corredores estrangeiros, que a gente não sabia o que fazer, né, eles tiveram muito cuidado. Né? Então, eu não sou especialista em segurança, mas como pessoa, né, eu acho que eu fui muito bem cuidada e acho, de fato, um verdadeiro desperdício que a gente não esteja preparando as nossas, seja polícia civil, militar, exército, para fazer essa nova abordagem, porque eu acho que a gente precisa aprender a cuidar das pessoas que estão vivendo com estresse. Né? Para que não aconteça o que aconteceu essa semana, né? De uma criança morrer porque a polícia vai lá e atropela todo mundo. Exatamente. Num tiroteio porque quer pegar um traficante. Não é bem dessa forma de helicóptero, inclusive, atirando, não, né? Do helicóptero atirando na comunidade, né? Então, inteira. Assim, é a perseguição do policial com aquele bandido, independente de quem esteja lá. Não é isso que acontece, não foi isso que eu vivi na Maratona de Boston. Né? Então, nessa minha experiência pós, né, explosões lá na bomba, eu diria isso, que eu gostaria imensamente que a gente pudesse treinar as nossas forças de segurança, né, no sentido de fazer com que elas tratem as pessoas, né, de uma forma mais cuidadosa. Mas porque a gente para a Copa das Confederações já não dá mais. Para a Copa do Mundo talvez dê alguma coisa. Certamente, para as Olimpíadas, nós temos aí mais ou menos o quê? Mais uns 2 anos, 3 anos, talvez sim, né? Isso eu acho que teria que mudar muito a mentalidade do gestor brasileiro, né? Porque mesmo com o tempo, o que a gente vê, na verdade, é a história. A história em si, ela não mostra
que aponta para sinais de mudança. Né? A gente, o último jogo que teve aqui, Santa Cruz e Sport, agora domingo passado, você viu uma escota de uma polícia para as torcidas organizadas, uma coisa assim que parece um campo bélico. Isso. E aquilo não tem nada a ver com esporte. Como se fosse um estímulo também à violência. Pois é. de certa forma. A gente, aquilo ali não tem nada a ver com isso. Agora, Roberta, ficou algum trauma definitivamente em você, essa sua participação internacional, essa última que você está dizendo, mas eu não acredito muito que você vai encerrar a carreira de maratonista, sim. De meia maratonista e corredora, não. Né? Inclusive, o texto que eu escrevi em relação à prova, né, eu digo que eu vou continuar correndo pelo mundo, porque isso é uma das coisas que me dá mais prazer em fazer na vida. Eu adoro correr, faz mais de 20 anos que eu corro, né? Eu não sou uma corredora recente, né? Comecei a correr em 89, eu tenho um prazer enorme, adoro viajar, então juntar corrida e viagem, né, uma combinação assim perfeita, pelo menos para mim, né? Eu não tenho muito medo de viajar sozinha, como falo inglês, francês, então é uma coisa assim que para mim é muito tranquilo fazer isso. E eu vou continuar correndo, né? E voltaria não a maratona de Boston, mas uma das coisas que está na minha cabeça assim, eu vou fazer pelo menos uma meia maratona para cruzar a linha de chegada em Boston. Porque aquela rua ali em Boston é uma coisa que eu preciso passar por ela. Porque as imagens das maratonas anteriores é de muita vibração e é uma coisa que eu ainda quero sentir. Então você vai concluir com certeza e com a ajuda do Cabeça de Área fazendo a cobertura lá. Obrigada. Então muito obrigado, Roberta, pela participação no nosso programa, o Francisco também. E você, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.